a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem está filmando? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, amém. Ele ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpente com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhe fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Quem acredita nessas palavras, dê glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos e amigos do Evangelho, podem sentar, amados. Essas palavras aqui foram proferidas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando prestes ele estava para subir ao Pai. Aleluia. A Bíblia diz que ele reuniu os 11 discípulos. No versículo anterior que antecede a leitura que fizemos, no contexto anterior, Jesus reuniu os 11 discípulos e falou para eles: eu dou uma missão para vocês agora, neste momento, é de levar a palavra de Deus a toda criatura. E por todo mundo. Vocês vão batizar as pessoas no meu nome. As pessoas que crerem serão batizadas. Aleluia. E aqui, queridos, podemos observar 7 sinais que acompanham o cristão. Esses 7 sinais devem acompanhar aquele que crê. Se você crê na palavra de Deus, a Bíblia diz o seguinte: Jesus falou que credes no Pai, mas crede também em mim. Não é só suficiente crer só em Deus, porque muitas pessoas dizem: eu creio em Deus, mas não obedece. Para que possa obedecer, é necessário fazer um pacto com Jesus, um compromisso, ter uma nova aliança, ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque se não fizer assim, o homem não tem como crer em Jesus. Porque para você crer em Jesus, tem que fazer uma aliança com Ele, tem que fazer um compromisso com Ele. E o melhor de tudo, depois que nós firmarmos essa aliança, aqui a palavra de Deus, Jesus falou que 7 sinais irão acompanhar aquele que crê nele. Aleluia. E que sinais seriam esses, irmãos? Nós lemos aqui, o versículo 17 diz: estes sinais acompanharão os que creem. No meu nome expulsarão demônios. Aleluia, eu creio. Queridos, nós vivemos uma guerra espiritual. Assim como existe uma guerra física de países contra países, de exército contra exército, às vezes, como está há pouco tempo na Ucrânia, não sei como é que está a situação, que eu acompanhei mais na mídia, mas estava tendo guerra. Também no mundo espiritual também existe guerra. Jesus aqui está nos dando autoridade para nós expulsarmos o demônio, repreender. Mas como? No nome dele. Por que Jesus falou que este é o primeiro sinal que o cristão tem que ter na sua vida? É porque o inimigo, ele está fazendo, ele fará de tudo para barrar a nossa caminhada, para impedir de nós alcançarmos o alvo, que é o que? Chegar ao céu. Então o que ele puder fazer, atrapalhar, para impedir de nós servirmos a Deus, de nós ajudar as outras pessoas, trazer as pessoas para Cristo, ele fará. Ele vai colocar o que? Cansaço, ele vai colocar sono, colocar fadiga, colocar desânimo. Então tudo isso aí são setas inflamadas do maligno, para impedir do cristão fazer aquilo que Deus quer.
Mas às vezes você pode chegar e dizer: ah, mas eu sou humano, isso é normal. Eu sinto cansaço, sim. Eu sinto fadiga, sim. Eu sinto sono, sim. Eu sinto fome também. Às vezes eu fico doente, sim. Mas aqui mais na frente nós vamos ler que Jesus disse: e porão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Aleluia. Então o que nós podemos ver, amado? Que nós temos 7 ferramentas que nos ajudam a ter vitória sobre toda a força do mal que tenta nos impedir de fazer a vontade de Deus. Quando Jesus enviou os discípulos para fazer missão, ele disse: olha, eu dou autoridade a vocês sobre toda a força do mal. Aleluia. Então o que Jesus quis dizer? Que ele nos deu uma procuração, ele nos deu uma autorização para nós representar ele aqui neste mundo. Aleluia. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Cristo está conosco. Ele que comanda o nosso corpo. O nosso corpo tem vários membros. Então todos os membros, ele tem a orientação, tem a direção do Espírito Santo. Aleluia. No comando de Jesus. Aleluia. Então Jesus, amado, ele nos deu esse poder, ele nos deu essa autoridade para expulsar a força do mal que tenta impedir você, que tenta impedir a mim de fazer a vontade de Deus. Aleluia. Uma certa feita, os discípulos, eles estavam frustrados quando o homem chegou para eles e disseram: eu disse para eles: eu trouxe meu filho para vocês orarem, porque ele está possesso. E no entanto os discípulos não entenderam, foram orar pela doença, pela enfermidade. E aquele rapaz, ele não estava doente, ele estava possuído pela força do mal, e eles não entenderam. Então muitas vezes nós não entendemos qual é o tipo de ação que nós devemos tomar, atitude que nós devemos tomar. Às vezes o processo não é doença, não é enfermidade, não é cura, é libertação. E aquele jovem precisava de libertação. Se os irmãos observarem que quando Jesus perguntou o que o garoto tinha, naquele momento ele caiu no chão e começou a espumar. E Jesus, aí o pai dele contou o que acontecia, que muitas vezes o inimigo jogava ele no chão, querendo jogar ele no fogo, na água, para matar afogado. E aquela era uma doença, um demônio chamado de epilepsia. E eles achavam que era doença, por isso que eles não conseguiram libertar aquele jovem. E naquele momento o demônio começou a se manifestar, e Jesus expulsou aquele demônio. E aquele garoto foi liberto, glória a Deus. Aleluia. Então o que Jesus disse naquela hora para os discípulos: até quando eu estarei com vocês, geração incrédula e perversa? O que Jesus quis dizer? Eu quero que vocês aprendam a fazer a minha obra. A igreja tem que aprender a fazer a vontade de Deus, irmãos. Jesus está nos ensinando que eu não posso depender só do apóstolo, só da bispa, só do pastor ou da pastora, ou de quem seja, quem for, que tem um cargo na igreja, uma função na igreja. Jesus está autorizando aqui a igreja, aleluia, a fazer a obra dele. Eles quem crê em mim expulsarão demônios. Então, irmão, nós não vamos deixar que a força do mal venha querer atrapalhar a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios. Não permita. Jesus está te dando autorização para você. Eu autorizo vocês a usar meu nome. Aleluia. Os discípulos foram evangelizar. Quando eles retornaram, eles vieram alegres. Por que eles vieram alegres? Porque eles disseram: Senhor, até os demônios se submeteram ao teu nome. Jesus disse: muito bem, mas não se alegre só por isso não, porque isso é necessário, vai acontecer. Aleluia. Eu quero que vocês se alegrem, porque o nome de vocês está escrito nos céus. Aleluia. Glória a Deus. Do Senhor. Então, queridos, isso é natural na vida do crente, e o crente não pode ter medo do mal, irmãos, porque maior é aquele que está conosco. Aleluia. Maior é Jesus, que já venceu toda a força do mal. Jesus já venceu os inimigos, e Ele nos autorizou, nos deu essa autoridade também. Ele só levou para o Pai, mas eu estou dando esse poder, essa procuração, essa legalidade, essa autorização
vamos temer, vamos fazer a obra de Deus. Então, se é para fazer a obra de Deus, se aparecer algum obstáculo, alguma dificuldade, repreenda no nome de Jesus e faça a obra de Deus. Não vamos deixar nada nos impedir, não vamos deixar que nada nos atrapalhe, aleluia, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, aleluia, e Jesus está nos ensinando aqui que Ele nos deu autoridade para fazer isso. Olha só, aleluia, nós vamos ver agora aqui qual é o outro sinal. O primeiro sinal é que Ele nos deu autoridade sobre o mundo espiritual para repreender toda a força do mal, aleluia. É o primeiro sinal. Este sinal tem que seguir, acompanhar o cristão. Aleluia. E o segundo sinal, aleluia, em novas línguas falarão. Aleluia. Essas novas línguas, amado, podem ser variedade de línguas. Ou seja, nós podemos falar em línguas estranhas, não só um tipo como outras línguas, variedades. E também não só línguas estranhas, mas também nós temos que ter um novo linguajar. Um linguajar celestial, um linguajar que venha a edificar a igreja, aleluia, porque a Bíblia diz que em 2 Coríntios, capítulo 17, que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que nós podemos aprender aqui, é que o nosso passado não existe mais, tudo agora é novo. Tudo que eu vim a falar tem que ser palavras novas, como diz no Provérbios, que o cristão é como a luz da aurora, ou seja, é como o sol que nasce, que vai brilhando, brilhando a cada dia, até que seja perfeito, aleluia. Assim também tem que ser o nosso proceder. Se antigamente eu não vivia bem, não falava bem, falava coisas ruins, coisas que não agradavam a Deus, agora o meu linguajar é diferente, é um linguajar sadio, que edifica, que consola, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não porque venha amaldiçoar, ou que venha entristecer, mas o que vem falar, sai da minha boca, tem que ser palavras que possam glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor, aleluia. Mais um sinal, querido, o terceiro sinal que deve acompanhar o cristão, aleluia, nos diz que nada nos fará mal se nós viemos a se alimentar de algo mortífero. Diz, ó, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aliás, primeiro foi expulsar demônios, segundo, novas línguas falarão, e terceiro é, se pegarem serpente com as mãos, pegarão em serpente com as mãos. O que isso quer dizer? É que nós temos autoridade sobre toda a força do mal. Quem é a serpente que a Bíblia fala? A antiga serpente que enganou Eva, que enganou os nossos primeiros pais no jardim do Éden. Então nós também temos poder sobre ele. Como que nós temos poder? A Bíblia diz que nós cristãos temos algo em nossa mão que é a espada do Espírito. A espada do Espírito, que é para nós combater o adversário. Como nós devemos combater o adversário? Usando a palavra de Deus. Jesus, ele venceu o adversário usando a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, o adversário chegou para ele e ofereceu pão. Queria que Jesus quebrasse o jejum. E Jesus disse: nem só de pão vive o homem. Então Jesus usou a palavra para enfrentar o adversário. Então Jesus teve poder sobre o adversário. Então Jesus está nos dando exemplo que nós não temos que usar a palavra de Deus, porque a palavra, a espada, ela serve tanto de instrumento de defesa, como também de ataque, como de defesa. Ou seja, você pode se defender com a espada e pode também contra-atacar quando o inimigo vier. Só que o inimigo também, ele é falsificador. Ele viu que Jesus usou a palavra para se defender. Jesus Cristo, olha como viu o homem, está escrito lá no Deuteronômio. Aí sabe o que ele fez? Então vou usar a palavra também. Ele tentou falsificar, porque a Bíblia diz que era um tremendo falsificador. Aí sabe o que ele disse para Jesus? Levou Jesus até o templo, colocou ele em cima do mais alto do templo e disse: Jesus, está escrito na Bíblia, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde, para que não tropece com pedra. Ele usou o Salmo 91, irmão, para querer confundir Jesus. Agora imagine, se ele tentou
enganar o nosso Salvador. Imagine a mim ou você, que somos carnais. Então ele fala de tudo para tentar falsificar. Quer dizer, ele usou a Bíblia, irmãos. Ele usou a palavra de Deus. Mas só que Jesus conhece a palavra. Por isso o cristão tem que conhecer a Bíblia. O cristão tem que ler a Bíblia. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós erramos. Jesus disse: vós errais porque não conheceis as Escrituras. Por que tem muito cristão fazendo coisa errada? É porque não conhece as Escrituras. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, elas falam de mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o que acontece? Então, o inimigo, quando o inimigo usou a palavra de Deus para querer confundir Jesus, só que ele não entendeu que Jesus conhece a palavra de Deus, e nós devemos conhecer, como eu já falei. Aí Jesus foi e falou para ele: olha, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque se eu sei que eu vou fazer algo que vai contra a palavra de Deus, ou algo que vai entristecer o Espírito Santo de Deus, eu não tenho o que fazer, embora eu ache que seja bom. Mas se não for para a glória de Deus, eu não tenho o que fazer. Porque a Bíblia diz que até uma atitude minha, que se entristecer meu irmão, fizer com que meu irmão peque, eu não tenho o que fazer para o irmão não pecar. Assim que tem que ser a vida do cristão. Embora o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: mesmo que para você não é pecado, que a sua consciência não lhe acuse, mas se o seu irmão vai pecar por este comportamento, não faça, não deixe para o inferno alguém que Jesus já morreu. Aleluia. Então, queridos, naquele momento o adversário não se conformou, ele viu que Jesus combateu usando a palavra, só que dessa vez ele usou outra estratégia. O inimigo usou: se eu já usei a concupiscência dos olhos, ele não caiu. Eu usei também a concupiscência da carne, que era para se alimentar, Jesus não caiu. E ele usou outra estratégia: vou usar agora a soberba da vida. Ou seja, quem não gosta de ser elogiado? Então ele falou o seguinte: Jesus e levou até o alto monte. Lá no alto monte ele mostrou tudo para Jesus e disse: tudo isso que te darei, se apenas tu prostrar e me adorar. Nem preciso de morrer na cruz, eu te darei tudo de volta. Por que ele falou que daria tudo, irmãos? Porque quando o homem pecou, antes Deus entregou tudo na mão do homem. Era o homem que dominava, o homem que comandava este mundo. Mas a partir do momento que o homem pecou contra Deus, o homem perdeu o seu direito e o adversário tomou conta. Jesus disse que o príncipe das trevas é que manda neste mundo, só que ele não faz totalmente o que ele quer, porque o Espírito Santo está aqui na igreja, comandando a igreja, então ele não pode fazer o que ele quer. Aleluia. Mas ele tem domínio na vida daqueles que deixam ele dominar. Naqueles que dão legalidade, ele tem força. Mas a igreja, aleluia, ela tem poder sobre ele. Por quê? Porque o Espírito Santo está conosco e Jesus é o cabeça da igreja. Aleluia. Então, queridos, aí Jesus usou a palavra de Deus e disse para Satanás: afasta-se de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Louvado seja Deus. Aleluia. O cristão tem que conhecer a Bíblia, irmãos. Nós temos que conhecer a Bíblia. Eu incentivo você: leia os Evangelhos. Comece a ler Mateus, Marcos, Lucas, João, porque você vai conhecer o Evangelho, a mensagem de Jesus, as boas novas de salvação. Comece a ler a palavra, porque a palavra de Deus ela vai lhe edificar, vai lhe dar força, vai lhe orientar, vai alimentar a sua alma. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os três primeiros sinais que Jesus nos ensinou é que nós devemos expulsar demônio. Ele nos deu essa autoridade. Aleluia. Ele falou também que nós queríamos novo linguajar. Aleluia. E também ele nos deu autoridade para pegar em serpente. Aleluia. Ou seja, mais autoridade sobre a força do mal. Aleluia. E também ele ainda fala ainda mais. Aleluia.
algo mortífero beberem, de modo nenhum lhe fará mal. Ou seja, nenhum tipo de alimento ou água que alguém fizer maldade contra você, não se preocupe, que não vai surtir efeito. Aleluia. Porque essas aqui são palavras de Jesus. É proteção do nosso Salvador. Ele que está garantindo. Então, se Ele garante, aleluia, creia, porque Ele está dizendo aqui: esses sinais seguirão aos que creem. É necessário que eu creia, é necessário que você creia, é necessário que nós cremos para que possa surtir efeito. Aleluia. Quantos testemunhos nós já vimos por aí de pessoas que foram tentadas ser envenenadas e não morreram? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é fiel para se cumprir. Aleluia. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E quando Ele promete, Ele cumpre. Aleluia. Então já vimos vários testemunhos. Talvez vocês também tenham testemunho aqui para contar sobre isso, porque já aconteceu comigo também. Eu já tentaram me envenenar, só que eu passei mal, mas o Senhor não deixou que fosse pior, que acontecesse algo pior. Por quê? Porque Ele é fiel e verdadeiro para cumprir a sua palavra, para velar a sua palavra. Aleluia. Pai, seja o nome do Senhor. Outro sinal, amados, que o Senhor deixou para nós. Aleluia. Aleluia. E sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que nós podemos aprender, queridos? Que o Senhor é tão bondoso para convosco, que Ele não quer ver nós parados, Ele não quer ver nós detidos, paralisados. Então Ele nos deu autoridade para quê? Para passar testemunho. Ele nos deu novidade de vida. Aleluia. Nos deu autoridade mais ainda sobre as investidas do adversário contra nós. Aleluia. Porque nós sabemos que a serpente, ela tem o poder de querer encantar, de seduzir, de hipnotizar. Então isso aí são coisas do mundo, para tentar nos atrair para o mundo. Mas Jesus nos deu autoridade. Ele disse: eu dou autoridade para vocês pegar essa serpente e esmagar, matar. Aleluia. Então o cristão, ele está preparado. O cristão, ele só pega se ele quiser. O cristão só sai da verdade se ele quiser. Porque Jesus está nos instruindo aqui que nós temos 7 ferramentas importantes na nossa vida, e foi o próprio Jesus que nos deu. Então vamos tomar posse da palavra de Deus, irmãos. Vamos usar a autoridade que Jesus nos deu. Não aceite. Porque olha só, eu não posso chegar na casa do Antônio ou na casa do pastor Joaquim e dizer assim: irmão, tire esse móvel daqui, pode ir para ali. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu não tenho autoridade na sua casa. Quem tem autoridade é você. Você que bota onde você acha melhor que deve ficar. Então assim também, eu tenho autoridade sobre a minha vida. Por quê? Porque Jesus me deu. Eu tenho autoridade na minha casa, na minha família, porque Jesus me deu. Então vamos tomar posse, vamos acreditar no que Jesus está nos ensinando aqui, e não vamos, irmão, deixar que nada atrapalhe de nós fazer a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muitas das vezes nós temos fé para orar por outra pessoa. Aí quando é para orar por nós, a gente fica meio sem força. Mas isso não pode acontecer, queridos, porque a maior autoridade na sua casa é você mesmo. E dizer para o mal: você não terá lugar aqui, não tem lugar aqui na minha casa, na minha vida, na minha família, na vida dos meus. Não pode. Se você for observar, irmãos, a autoridade, uma autoridade constituída pelo homem, digamos um presidente, ele tem várias autoridades. Por exemplo, ele tem vários ministérios, cada ministério é a última palavra dele. Então quando ele diz, assina, aquilo acontece. Por quê? Porque a ordem é dele. Então da mesma forma, quando Deus entregou a família em nossas mãos, nós temos autoridade da nossa família de repreender qualquer tipo de malé, de coisa mal que vinha se aproximar da nossa família. Aleluia. Então não vamos aceitar esse mal, não vamos aceitar que nada venha impedir de nós fazer algo de Deus. Vamos crer na palavra de Deus, porque
nós acreditamos no que Jesus ensinou, nós estamos dizendo que Ele é verdadeiro, que é verdade o que Ele diz. E quando eu deixo o mal tentar dominar ou querer tentar me impedir, eu estou dizendo que o Senhor não é verdadeiro. Então, Deus é fiel, vamos acreditar na Sua palavra, porque Ele tem o melhor para nós. Amém? Quem, a partir de hoje, vai acreditar mais nesta palavra que Jesus ensinou, glória a Deus. diga amém. Amém. Eu quero, eu creio, para a glória de Deus. Aleluia. Então, queridos, eu quero convidar vocês a vir aqui na frente. Nós vamos fazer uma oração em círculo. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos neste momento pedir. Vamos tomar posse do que nós aprendemos nessa noite. Nessas 7